Olá, amados. A paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus. Iniciando mais um vídeo para o canal. Nessa feita nós estamos falando, não é? Sobre o propósito da lei, que está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 19 a 25. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, assista. Acesse o canal pb.luciano alexandre e você vai ver lá todo o conteúdo, todo o material que nós temos postado aqui, sobre os assuntos que nós aqui estamos a comentar. E nestes dias nós falamos sobre a promessa, o propósito da promessa está acima da lei. E também nós estamos falando, dando continuidade ao vídeo de hoje, ao que havíamos falado posteriormente sobre o propósito da lei. Para que finalidade veio a lei? Qual foi o propósito da lei? E se você ainda não assistiu, assista lá. Não deixe de deixar o seu gostei, na verdade, caso você tenha gostado. Se não deixou, deixe também o seu não gostei. Comente, não é verdade, para a gente poder trazer melhoras, não é verdade, aqui com relação à palavra de Deus. E infelizmente, o cenário por enquanto vai ter que ser esse, Nós estamos de mudança e posteriormente em outro lugar nós traremos um cenário melhor, na verdade. Vamos comprar pedestal, vou comprar outras coisas, luzes, para iluminar o ambiente, para ficar, uma imagem mais, bonita, mais chique, para vocês, não é verdade? Então, hoje nós vamos dar continuidade, não é verdade? Sobre o assunto que já havíamos falado sobre o propósito, da lei, Então, nós falamos no vídeo anterior, pessoal, qual foi o propósito, da lei. E nós falamos que Paulo, ele chegou a um ponto central, em seu argumento. E neste ponto central, Paulo mostrou claramente que a lei ela não traz justiça, ao contrário que os seus inimigos estavam a falar, Então Paulo mostrou, claramente que a lei ela não traz justiça. Paulo mostrou que, pelo contrário, a lei, ela traz uma maldição a todos aqueles que a ela se dedicam, Então, aí você pode, eu fiz perguntas, no outro vídeo, que pode ser, feita, onde as pessoas podem perguntar: por que então nos foi dada a lei? Ou por que então Deus deu a lei ao povo? Se a lei provou ser incapaz de resolver o problema do pecado, qual era o propósito da lei? São perguntas. Então, Paulo ele responde. Está lá no versículo 19 do capítulo 3 da Epístola aos Gálatas, a resposta, não é verdade? Que a lei ela foi dada ao povo por causa das suas transgressões. Foi para este o propósito. Este foi o propósito da lei. Por quê? A lei ela não teve condições de salvar ninguém, A lei não foi, o suficiente. A lei foi incapaz de fazer tal coisa. E também, a lei não foi dada ao povo por Deus, não é verdade, como uma experiência. Como se Deus dissesse: não, eu vou dar a lei ao povo, como uma experiência. Se não funcionar, eu vejo uma outra coisa que funcione para sanar o pecado. De forma nenhuma. Deus não é um Deus como muitos podem pensar, por a lei ter fracassado. Deus não mandou a lei para salvar ninguém. Deus mandou a lei, para que a lei ajudasse. A lei foi dada como um aio. Por quê? Porque se nós pecarmos, a lei diz o quê? Ela aponta. Não é verdade? Se a gente cobiçar algo que não é nosso, a lei vai dizer o quê? Não cobiçarás. Então ela está como um alerta, uma orientação. Então ela foi insuficiente para salvar.
mas a lei, ela é santa, ela é boa, ok, pessoal? Pois bem, então Deus, ele não deu, né, a lei para o quê? Para um experimento, para que só depois, na verdade, a lei não dando certo, né, ele mudar para a graça, de forma nenhuma. A promessa feita, né, a Abraão não foi na época da lei, foi na época da, não é, fé em Abraão. Não é quando Deus pede para Abraão, não é, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Não é, Deus fez uma promessa, não no período da lei. Deste tempo até, na verdade, aonde Deus outorgou a lei a Moisés, foram-se 430 anos. E Paulo explica isso aos irmãos na igreja de Gálatas, no capítulo 3, versículo número 19 e 20. Paulo explica isso, que de Abraão para Moisés foram 430 anos. E se nós pegarmos o texto hebraico, né, do período em que Abraão ele caminhou pela terra de Canaã como um peregrino até a entrega da lei, foram 645 anos que se passaram. Então a promessa feita a Abraão não foi na lei, foi pela fé. Então Deus disse: serão benditas no crente Abraão todas as famílias da terra. Então foi por meio da fé em Abraão que veio a promessa e não no período da lei. Então a lei, ela é insuficiente. Se você não assistiu nossos vídeos anteriores, o propósito da promessa está acima da lei, assista lá, que nós comentamos tudo isto aí, não é? Que a promessa não foi dada no período da lei, mas foi dada ao crente Abraão, quando ele era ainda peregrino por meio da fé. Abraão, ele creu, por isso lhe foi isto imputado por justiça. Ok, pessoal? Estão me entendendo? Pois bem, então o propósito da lei, não é? Paulo declara, não é? Que ela foi ordenada por causa das nossas transgressões. 3:19, não é, da epístola aos Gaulenses. Pois bem, dando continuidade ao nosso vídeo anterior, né, que foi postado há 4 dias sobre o propósito da lei, não é, dos versículos 19 a 25, o apóstolo São Paulo, não é, como um estrategista, não é, como um mestre, Paulo, ele mais uma vez, ele utiliza a palavra que seus inimigos traz na igreja, que se filtram no meio da igreja para querer, na verdade, tirar os irmãos, não é, do evangelho, não é, de Cristo que Paulo havia pregado. A gente vê isso no capítulo 1, versículo 5 por diante. Na verdade, esses irmãos entrando no seio da igreja, querendo, né, ludibriar, tirar a mensagem da salvação e querer que os irmãos voltem novamente à prática da lei, não é verdade? Então o que é que Paulo? Paulo, ele não identifica, pessoal, quem são esses irmãos. Assim como ele, na verdade, não identifica, não é, os falsos irmãos que adentraram na igreja em Tessalônica, aonde pegaram a sua primeira epístola e perverteram toda a mensagem que Paulo havia falado aos irmãos. Então, aí Paulo escreve na sua segunda epístola, explicando aos irmãos, não é, que não é como os falsos irmãos haviam falado. Não é? Diferentemente de João. João já identifica quem é o homem do pecado, né? Paulo, ele chama, né, do anticristo. João identifica como o anticristo. Paulo chama de o homem do pecado. Paulo chama de o iníquo. Então Paulo identifica desta forma, diferente de João, que já traz o título dado, na verdade, a este personagem que irá trazer o período da grande tribulação aqui. Será o agente de Satanás aqui na terra. Pois bem, então Paulo, ele chama essas pessoas de falsos irmãos, né? E estes falsos irmãos entraram no seio da igreja, na verdade, para buscar impressionar, na verdade, os gaulenses, os irmãos, dizendo aos irmãos que a lei, ela foi dada, levada a efeito, né, pelos anjos através de um mediador, que foi Moisés. Você pode ver isso no capítulo 13, versículo 7, capítulo 19 de Êxodo, digo, versículo 7 e versículo 21, né, e depois o versículo 25.
também Deuteronômio capítulo 4, versículo 14. Os irmãos podem ver isso aí. Então, como vocês podem ver também, né, que Estevão, diácono da igreja, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, quando foi levado diante a população, diante do Sinédrio, ele trouxe aquele discurso, aquele sermão, não é, teológico, onde fala desde Abraão até a atualidade de Jesus, né, e que as pessoas não gostam. Ele diz que a lei, ela foi dada também por anjos, está lá, não é? Atos capítulo 7, não é, versículo 38 e 53, como também o autor aos Hebreus, ele também revela, na verdade, que a lei também foi dada por anjos, né? No capítulo 2 e o versículo número 2. Então, esta tradição, ela é encontrada, meus irmãos, nas passagens de Deuteronômio 33 e 2. Se você for lá em 33 e 2, vocês vão ver tudo isto, não é verdade? Então, Paulo, né, ele resiste, né, ao argumento, né, de seus inimigos em sua origem. E o apelo, né, que esses inimigos de Paulo faz aos anjos e o papel de Moisés como um mediador, ela não aumenta a autoridade da lei de forma nenhuma. O anjo e Moisés, ele não aumenta de forma nenhuma a autoridade da lei. A presença destes intermediários só demonstra que, diferentemente do Evangelho, a lei não foi dada diretamente por Deus, mas a promessa, não é, ela foi dada diretamente a quem? Ao crente Abraão, que sem mediadores. Deus usou alguém para falar a Abraão? Não, Deus propriamente foi Abraão. Ele falou, não precisou de um mensageiro, como o anjo levou a lei. Não precisou de outro mensageiro, que foi Moisés, para ser o comunicador, não é, das palavras do Senhor, não. Deus foi diretamente a Abraão e fez a Abraão, não é verdade, a promessa a este homem. Então, Deus não precisou, não é? Além de tudo isto aí, Deus, ele fez o quê? Revelou, na verdade, o evangelho diretamente através do seu filho unigênito, que foi Jesus Cristo. Você pode ver esse texto, não é? João capítulo 1, versículo 14 e também Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Então, este é o ponto principal, na verdade, da mensagem de Paulo aos irmãos da igreja em Gálatas. Você pode ver isso no versículo de número 20. Quando a gente parte para o versículo de número 21, pessoal, Paulo, ele usa, né, uma de suas formas favoritas de argumentação. Então, o que é que Paulo faz? Ele se antecipa. Ele faz o quê? Uma antecipação, a refutação de seus adversários. Quais são os adversários? Aqueles falsos irmãos que haviam entrado, né, no seio da igreja. Né? E o que é que Paulo faz? Paulo apresenta as suas objeções e continua o quê? A refutar a posição que aqueles irmãos eles assumem, abalando, né, de todas as formas seus inimigos com antecedência. Então, Paulo, ele prova vigorosamente seu ponto de vista aos irmãos da igreja de Gálatas. Você pode ver isso no versículo 20, e no versículo 19 e no versículo 20, a antecipação de Paulo derrubando todo o argumento que aqueles falsos irmãos estavam a trazer. Então, a lei, se você ver no versículo 21, onde Paulo escreve no capítulo 3, não é? Se a gente não entender direito, meus irmãos, o texto, nós vamos ver que na objeção antecipada, a gente percebe que a lei, ela é contrária às promessas de Deus. Então, se isto for verdade, meus irmãos, que não é, e eu vou explicar aqui, não é verdade? Se isto for verdade, então há uma contradição enorme
né, e existiria na teologia de Paulo. Né? Se a lei, né, for contrária às promessas de Deus, eu vou repetir, né, pode haver uma contradição na teologia paulina, que não é, só estou explicando aqui os irmãos. Não é? Nós vamos explicar mais ainda. Né? E além do mais, visto que a lei e as promessas originam-se de quem? A lei e as promessas originaram-se de quem? Originaram-se de Deus. Não foi Deus que fez a promessa a Abraão? Não foi Deus que otorgou a fé? Então, as promessas, a lei e a promessa, se originaram-se de quem? De Deus. Então, Deus, se isso se originou de Deus, então Deus estaria sendo apresentado como alguém em conflito consigo mesmo, se a lei fosse contrária à promessa. De fato, Deus, a sua própria natureza, estaria negando algo a si mesmo. Então, Paulo, no versículo 21, ele reflete, vou explicar aqui aos irmãos que Paulo, ele reflete como tal noção, ela está errada e absurda. Deus nunca foi, a lei nunca foi contrária às promessas de Deus. Na verdade, Paulo explica isso aos irmãos da igreja em Gálatas. Por quê? Porque foram assim que os falsos irmãos explicaram a igreja lá, querendo trazer uma confusão e querendo afastar os irmãos da mensagem do evangelho. Logo, Paulo, ele fez o quê? Ele formulou uma pergunta. Paulo, ele formulou uma pergunta. No versículo de número 21, Paulo, ele pergunta o quê? Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Veja a pergunta que ele formula. Ele faz uma pergunta a alguém que está ali e ele não espera que a pessoa responda. Ele mesmo responde a pergunta retórica dele. Não é verdade? Ele responde a própria pergunta. Então, o pensamento de que a lei e as promessas de Deus são contrárias entre si é inconcebível na teologia de Paulo. Amém, pessoal? Estão me entendendo? Pois bem, a questão real em tudo isto é que a lei, por natureza, nunca teve a intenção de salvar ninguém. Deus não deu a lei para que a lei fosse para salvar alguém. Nós explicamos aqui. Qual é o propósito da lei? No versículo 19 do capítulo 3. É por causa das nossas transgressões. Ela foi dada por causa das nossas transgressões. Logo, não é verdade? A questão da lei, a natureza da lei, ela nunca teve a intenção de salvar ninguém. Por natureza, nunca teve. Então, as exigências inflexíveis da lei só serviram para acentuar o pecado e a necessidade da graça. Não é verdade? Por quê? Porque Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, deixa eu ver aqui, capítulo 7, Romanos capítulo 7, deixa eu ver se é esse texto mesmo, veio à mente. Romanos capítulo 7, versículo de número 7, Paulo diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? Ele diz, de modo nenhum. Aí Paulo diz, mas eu não conheci o pecado, senão que? Pela lei. Por quê? Eu conheci o pecado, senão pela lei. Porque se eu desejasse algo de alguém, a lei está dizendo o quê? Não cobiçarás nada do teu próximo. Se eu adulterasse, está vestido na lei. Não adulterarás. Então, Paulo diz, não conheci o pecado, senão, por quê? Pela lei. Então, a natureza da lei, ela nunca teve a intenção de salvar ninguém. Então, as exigências inflexíveis da lei só serviram para acentuar o quê? O pecado e a necessidade de quê? Da graça. Com tudo isso, vou explicar de novo. Deus não deu a lei como forma de experiência, amado, de forma nenhuma.
Não, vou dar a lei, porque se não der certo, eu vejo uma outra forma de apagar os pecados. Não, de forma nenhuma. Não foi esse o objetivo de Deus, ok? Então, em meio ao mundo caído o povo estava vivendo na época, a lei, ela era incapaz de dar o quê? A vida a alguém. No mundo caído em que estavam vivendo, desculpe pessoal, a lei ela era incapaz de dar vida a uma pessoa, a salvação a uma pessoa, Se a lei ela fosse capaz de dar vida, a salvação a alguém, então era desnecessário, a vinda de Cristo aqui para a terra. Concordam comigo? Se a lei desse vida, quando eu digo vida, eu digo salvação à humanidade, então a morte de Cristo, ela teria sido o quê? Desnecessária. Concorda comigo? É por isso que Paulo ele escreve na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo número 6, dizendo que a letra mata. A letra aí é a lei que Paulo está a falar. Mas Paulo diz, mas o Espírito, vivifica. Então, o fato é que a salvação, ela só vem somente pela fé em Cristo. E isto revela, pela fé, pela salvação, digo, ela vem somente por Cristo. Isto revela, na verdade, a insuficiência que a lei ela tem. Ok, pessoal? Estão me entendendo? Porque a lei, meus irmãos, Paulo escrevendo aos Romanos, está dizendo que a lei, capítulo 5, versículo número 20, veja só o que Paulo ele diz. Veio, porém, a lei, Veio, porém, a lei para que a ofensa o quê? Abundasse. Quer dizer, a lei, ela veio para o quê? Para que o pecado aumentasse e não diminuísse. Então a lei veio para quê? Para aumentar. E Paulo escreve aqui, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, Paulo diz, mas, aonde o pecado abundou, quer dizer, aonde o pecado cresceu, Paulo diz também, superabundou o quê? A graça. Aí ele diz, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok, pessoal? Pois bem, nós vamos ficar por aqui, tá certo? Porque o assunto é muito extenso, muito bom. E no próximo vídeo, nós iremos terminar sobre o propósito da lei e o argumento de Paulo com relação aos falsos irmãos. Para o vídeo não ficar muito extenso, para que os irmãos não se enfadem. Ok, pessoal? Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor Jesus.